faça esse combinado para poder não perdermos muito tempo. Então, bem-vindo a todos e a todas. É com a saudade bem grande que a gente recomeça essa nova etapa, né, minha gente? Essa nova etapa de aula, desse ciclo remoto, né, esse regime. E, assim, pedindo realmente que cada um faça um esforço muito particular de assistir às aulas, de participar, de fazer as atividades, porque essa é a nossa rotina, esse é o meio que a gente está podendo ainda, né, estudar, se comunicar, isso em qualquer situação, sabe? Então, não é só nas escolas, as pessoas estão se vendo apenas desse recurso. Então, logo, logo, tudo isso vai passar, sim, se Deus quiser, e a gente vai poder se ver pessoalmente, se abraçar, né? Enfim, tá na realidade que nós tínhamos até março, que aí não é brincadeira não, né, minha gente? Mas já são quase 6 meses. Então, é muito difícil, mas eu venho com essa palavra de alegria, que a gente possa refletir que mais um dia foi nos proporcionado, tá? E que esse dia a gente vença, e que ao final desse dia, ao vencer, a gente possa dizer obrigada, meu Deus, por ter a oportunidade que estou tendo, porque muita gente, não tem. Muita gente está no apagão, tá? Em situações piores. Então, e tudo isso vai passar, a gente vai sobreviver, a gente vai sobressair, tá bom? Então, esse combinado que eu quero fazer com vocês para início da semana, e dizer que a nossa aula hoje vem cumprimentá-los, claro, eu gostaria até de saber se alguém gostaria de falar. Como é que vocês estão? Como é que foi o recesso, né? Como é que foi o recesso de vocês? Foi bom? O meu até que foi bom. Sim. De que eu não posso sair de casa e tive o celular roubado? Foi, eu soube, sua mãe contou. Sinto muito. Mas vão-se os anéis e ficam os dedos, é o mais importante, tá? É um ditado, né? Uma vai estar tentando arranjar dinheiro pra ver se consegue um celular novo pra mim. Sim. Mais alguém? Aonde vocês estão? Estão com friozinho gostoso? Ninguém? Gabriel, Ariel jogaram muita bola, estão se esquentando por aí. Pierre com seu concerto, seu canal. Isabelle, muito bom tê-la por aqui. Ítalo, que bom que você está bem. Alguém mais quer falar? Que a professora fala muito, né? Cumprimentar a família de vocês através de vocês, gente, que essa parte. Mãe. Oi, tudo bem? Essa parceria da família é muito importante, tá bom? Para que a gente acorde, para que a gente acompanhe as aulas e continue nessa rotina. Então, mais alguém? Vamos dar início, então, ao conteúdo, desejando que todos aproveitem bem da aula de hoje. Nossa aula de hoje são dicas, essa primeira, dicas de redação, tá? Então, podemos começar a nossa apresentação? Podemos? Pode. Tá. Vamos começar, então, gente, porque o tempo, ele urge, né? Ele é um vilão, o tempo. Pronto. Deixa eu ver se vocês conseguem já acompanhar essa apresentação. Vai aparecer para vocês aí, tá? Demora só um pouquinho para abrir, fixar a tela. Pronto, ela vai aparecer para vocês aí, me digam se o tamanho tá bom, se vocês já conseguem visualizar. Sim? Pronto. Dá pra visualizar. Então, essa menininha aí somos, essa professorinha aí sou eu, ou são vocês? Desejar mais uma vez bom dia, que todos sejam muito bem-vindos. Dizer para vocês essas frases que acho muito importante, que é sempre bom nos encontrarmos, que vocês são a razão de nós estarmos aqui, desse lado, né, já que não podemos estar todos juntos, que vocês são as estrelas desse encontro. Sem vocês, a gente não se permitiria trabalhar, né? Emanuel entrando agora, muito bem-vindo. Que os seus sonhos, gente, reflitam, sejam maiores do que os seus medos.
Então, toda a nossa vida na Escola Cidadã, ela se volta para o nosso sonho, para o nosso projeto de vida. Então, a minha mensagem também para o dia de hoje, para a semana, é que a gente acredite no sonho, que a gente acredite que pode, que tudo isso vai passar e que os nossos medos não podem ser maiores do que os nossos sonhos, tá certo? Então, fica aqui esse recadinho inicial. A nossa aula é sobre dicas de redação. Detalhes que farão a diferença em sua redação. Tem alguém já fazendo a redação aí da semana? Me responda. Olha, Sim? na minha é um pouquinho complicado de fazer, porque eu não sou muito boa em fazer redação. Tudo bem, mas a gente pode melhorar. Estou às suas ordens, Emily, tá? Para a hora que você quiser ir me perguntar, tirar uma dúvida, tá bom? Tá bom. Pronto. Mas tem alguém fazendo, gente? Já fazendo? Vitória, Raíssa, Daniel, Ariel, Gabriel. Se não, após a nossa aula de hoje, ótimo, Vitória, que bom que você já está fazendo. Após essa nossa aula de hoje, que vocês possam dar continuidade, tá certo? Que essas dicas vão fazer a diferença. Então, vamos começar. São dicas para melhorar o nosso conhecimento sobre redação, minha gente. Lembrando que a língua, por mais diversificada que seja a língua portuguesa, a linguagem, ela tem duas vertentes. Aliás, a língua portuguesa tem duas vertentes, que é a linguagem falada e escrita. Então, na escrita, eu preciso obedecer regras gramaticais. A minha escrita tem que estar alinhada às regras, né? A essas, como é que a gente pode dizer? A esses critérios, certo? Que a gramática impõe. E aí a gente vai ver detalhes que não podemos deixar de pontuar, tá? Uma das primeiras coisas são as abreviações. Gente, acho que eu pulei um slide. Na nossa redação, em hipótese alguma, nós podemos escrever palavras pela metade. Outro dia, enquanto nós falamos sobre linguagem formal e informal, a gente sabe que na fala é permitido, né? Nós temos essa licença, essa maneira, né, voluntária de usarmos as palavras, de brincarmos com as expressões, mas na escrita não se pode. Então, na redação, tem que se escrever por extenso a palavra. Eu não posso considerar uma palavra pela metade. É um erro muito grave. Então, não use abreviações quando no corpo do texto de sua redação. Por exemplo, P, C, tá, pra, quando. O correto seria para, com, está, para, quando. Seria inadequado colocar professor, abreviação de professor, de edifício, a palavra pop. O certo seria professor por extenso, edifício, população. A gente trouxe nesses slides apenas uns exemplos, tá? Por exemplo, alguém vai falar sobre a palavra telefone, aí coloca fone. Ou cinema, aí coloca só cine. E até como confundir população com a palavra pop de música. Sim, é um erro, assim, não é adequado, tá certo? Porque justamente leva a outras compreensões, a outros sentidos, né? Então, uma das primeiras dicas são as abreviações. A gente deve escrever por extensa a palavra e evitar essa abreviação. Compreendido? Em relação a acentos, pessoal, todo mundo tem clareza sobre a questão da acentuação? Eu lembro que uma das primeiras aulas que vocês tiveram, o ano passado, quem estudou comigo, né, sabe disso, a gente nos nivelamentos e nas aulas, a gente sempre procurava trazer a questão da acentuação. Então, é importante acentuar as palavras, certo? Há palavras que a gente trabalha na língua portuguesa que sem o acento elas têm outra interpretação, né? Elas têm outro sentido. Então, a questão dos acentos é muito importante, muito pertinente. Primeiro ponto, coloque-os com clareza e corretamente, e não simples traços displicentes em pé ou deitados. O acento grave, que a gente chama da crase, ele é levemente voltado para a esquerda, já o agudo levemente inclinado para a direita, né? Assim, tanto o acento grave quanto o agudo ou o circunflexo devem ser colocados bem próximos das respectivas letras e bem centralizados e não distantes e do lado. Então, acontece às vezes eu colocar o I,
o acento no i, ou o acento da crase, bem distante da letra que eu quero acentuar. Então, tem que ter clareza e escrever, né, bem corretamente. O acento não pode ser um risquinho qualquer, torto, deformado, ilegível. Tem que ser escrito de maneira correta, clara e precisa. Faça-os do tamanho normal, nem demasiado grandes, nem demasiado pequenos. Então, gente, isso aqui só para reforçar. A questão da acentuação ela é importantíssima, por conta da ambiguidade, por conta da duplicidade de sentidos. Eu tenho que colocar o acento, tá? Tem muitas palavras que, como eu disse, elas dão margem para outro significado, para outro sentido, quando a gente tira ou não coloca o acento, tá certo? Poliane, Pois a hora que não. conseguir escrever vai facilitar a nossa vida, porque a gente não parar de escrever. Tipo, a gente Sim, escreve em diário, em conversa. verdade. Uma das formas da gente não perder de vista a questão da acentuação é estar praticando, é estar fazendo as nossas leituras. A leitura é fundamental, porque amplia o vocabulário, determina que eu tenha mais conhecimento, né, sobre as regras, sobre a colocação, né, mesmo, da acentuação. Gente, um terceiro ponto é a ambiguidade. O que é a ambiguidade? Alguém sabe me dizer? O que é ambiguidade? Confusa, sei lá, em alguma coisa. Isso, Emily, isso. São frases confusas, com duplo sentido, em que a gente tem dificuldade de realmente ver a questão do sentido, do real significado. E ocorre muito isso em decorrência da má pontuação ou da própria acentuação, certo? A má colocação das palavras, tá certo? A ambiguidade deve ser evitada com a utilização de termos que expressem claro e objetivamente o que se pretende mostrar. Então, assim, se você escreve sua frase e se você conseguir ler e entender claramente, sem dar um duplo sentido, sem ter uma ambiguidade, sua frase vai estar ótima, seu texto vai estar ótimo. Parágrafo, seja lá. Mas tem que prestar atenção. Tanto a pontuação quanto a colocação das palavras, a ordem das palavras, dificulta muito o entendimento e pode gerar ambiguidade. Tudo bem até aí? Será que a ambiguidade tá mais para ser letra feia? Por causa que Não, assim, necessariamente, Emily, a ambiguidade não está ligada apenas à caligrafia ou à ortografia das palavras. A ambiguidade também está na ordem com que eu coloco, entendeu? As palavras na ordem inversa. A gente vai trazer outros exemplos depois. Mas se eu não colocar bem as palavras nos devidos lugares, isso pode gerar confusão, pode gerar ambiguidade, tá certo? Vamos para frente. Olha só os exemplos. Alice saiu com sua irmã. Alice saiu com sua irmã. Esse sua irmã pode ser a irmã dela e pode ser a sua irmã, a irmã de alguém. Tá vendo? Então, o correto seria: Alice saiu com a irmã dela ou com a irmã de uma amiga. Vi José beijando sua namorada. Esse sua namorada pode ser a namorada dele ou a namorada de alguém. Não é verdade? Olha só, um ladrão foi preso em sua casa. Esse em sua casa pode ser a sua, de quem está falando, ou de alguém. Não pode? Então, a ambiguidade está aí, na colocação direita, correta das palavras. João ficou com Mariana em sua casa. João ficou com Mariana na sua casa ou na casa dele? Esse sua está se referindo a quem fala ou a alguém? Vocês estão compreendendo, pessoal? Pintaram o quarto da casa em que durmo. Pintaram o quarto da casa em que durmo. Esse em que durmo seria interessante colocar na qual durmo ou no qual durmo. Está se referindo ao quarto ou à casa? Então, dá a impressão de que está falando hora do quarto ou da casa. Ó, pintaram o quarto. em qual quarto, né? Exatamente. Pintaram o quarto da casa em que durmo. Pintaram o quarto da casa em que durmo. Ninguém sabe se é da casa em que durmo ou... Enfim, gente, eu quero que vocês prestem atenção
que, dependendo da colocação das palavras num parágrafo, numa frase, num texto, pode gerar ambiguidade, tá certo? Então, assim, é muito interessante que a gente sempre, vocês poderiam me perguntar, qual é a dica, Eliane? Ler, voltar, eu sempre costumo dizer isso, não é Daniel, não é Raíssa, voltem o parágrafo, leiam o que vocês escreveram, leiam, e aí vocês vão ver se vocês descobrem ambiguidade, se vocês descobrem redundância, que é outro problema, né, quando a gente, redundância é a repetição, né? Vamos para frente. Um dos quesitos também que anula, né, uma redação, que pode prejudicar bastante uma redação, ou um texto, né, a gente vai falar de texto, vamos falar de texto dissertativo, que é o que a gente está trabalhando, é a questão da letra, gente, ó, pode zerar a sua redação. Eu recebi muitas redações ao longo desse desafio, mas quando a letra é ilegível, que a gente não consegue compreender, isso zera. Se eu não consigo ler, eu não consigo te atribuir pontuação nenhuma, eu não consigo ter sentido, não ver coerência ali. Então, letra ilegível, fugir do assunto, se a escrita for a lápis grafite, se for escrita com rasuras e sem título, a gente teve rasuras, né? Essa questão do título, na verdade, é opcional, tá? Não pode ter rasuras na sua redação, mas a questão do título é opcional. Pode ter título ou não, tá? Lembrando que uma redação já começa a contar a pontuação a partir do título, vocês sabem disso. Outro motivo pelo qual a sua redação pode ser anulada, se ela for apresentada de uma forma estrutural, por exemplo, como um poema, ou em versos, estrofes, enfim, não pode. Redação, a estrutura dela é característica, né, ela é caracterizada por parágrafos. A estrutura dela é estabelecida em parágrafos. Então, se você constrói uma redação e ela é toda em versos, estrofes, né, como se fosse um poema, um cordel, então isso zera a sua redação, porque está fora da estrutura. Não obedecer ao espaçamento e ao número de parágrafos determinados. Então, você escreve uma redação e você ultrapassa 4, 5 parágrafos, sua redação vai ter mais de 30 linhas, enfim, você se perde. Então, isso daí também é um motivo para a sua redação não ser contemplada. Não seguir instruções relativas ao tema escolhido. Então, eu começo a falar da minha redação sobre a persistência do trabalho infantil, né, no Brasil hoje, que é o tema dessa nossa redação semanal, e aí eu fujo completamente, vou falar de política, tá entendendo? Ou vou falar de outros assuntos que não estejam ligados, relacionados ao tema. Isso zera a sua redação. Faz com que você não atenda aos critérios, né? Se sua redação tiver menos ou mais linhas do que a quantidade estabelecida, se contiver cópias das ideias de textos de motivação quando este for dado. Gente, aproveitando isso daqui, está dando para me acompanhar, pessoal? Está dando para acompanhar? Respondam aí. Sim. Sim? Tá sim, Eliane. Sim, que bom, porque aí me falem, tá? E podem fazer perguntas também relacionadas, para que não só a professora fique falando. Uma das dicas que eu vou dar é que aqueles textos de motivação, motivadores, vídeos que a gente coloca, dicas, eles são para nos reforçar, ampliar as ideias. Eu não posso colocar as ideias de outra pessoa na minha redação de forma direta. Eu posso usar uma citação. Por exemplo, fulano de tal, na reportagem tal, né, segundo a ONU, eu posso usar as fontes, a citação, mas as fontes identificando. Eu não posso pegar trechos de textos motivadores ou de falas de outras pessoas sobre determinado tema e colocar na minha redação como se fossem as minhas palavras, tá certo? Então, isso é plágio, é o famoso plágio. Tudo bem, gente? Então, são dicas, né? Dicas para a gente não incorrer nesses erros. O aspecto visual da sua redação é muito importante. Qualidade da letra, como eu já disse, tem que ser clara, legível. A margem, o espaçamento entre as palavras, legibilidade, ou seja, o que você falar tem que ser legítimo, é autoral, é aquilo que você pensa. Limpeza, pontuação, limpeza na questão das rasuras.
uma boa pontuação, sabe? Principalmente em períodos mais longos, que a gente acaba esquecendo uma vírgula, às vezes esquece um ponto final ali no final, certo? Facilidade, sua redação tem que ter uma facilidade de leitura. E entre os parágrafos tem que haver aquele espaçamento, pelo menos em relação à letra, né? Não que a gente não tenha que dar um espaço de uma linha, mas pelo menos um espaçamento em relação à letra, ao tamanho, tá? É uma outra dica. Gente, alguém sabe o que é barbarismo ou estrangeirismo? Me digam aí o que é barbarismo ou estrangeirismo. O que, é que vocês entendem por isso, hein, alunos do 9º ano? Me digam aí. É a utilização de palavras e construções estranhas e a língua portuguesa. Sim, no popular são as palavras importadas de línguas estrangeiras que a gente se utiliza na língua portuguesa. Então, shampoo, show, jeans, shopping, o que mais? Feedback. Então, palavras que são estrangeiras, né, que a gente se utiliza na língua portuguesa. Então, a gente deve evitar colocar em redação, tá? Assim como mais na frente vocês vão ver as gírias, né, e outras palavras. Então, tem que se evitar. Deve se evitar. Não estou dizendo que se você puder colocar, não colocar é melhor, tá? Prefira, por exemplo, ao invés de show, espetáculo, amostra, né? No lugar de jeans, calça de brim, calça, sei lá, comprida, calça de tecido, porque são palavras estrangeiras que tendem ao barbarismo. O que é cacofonia ou cacófato? Talvez para vocês são figuras de linguagem muito estranhas, né? São recursos de linguagem. Cacofonia ou cacófato? Desordeno. São palavras onde as sílabas elas se tornam. Não entendi, Emily. São palavras em que em que se tornam as sílabas, por se encontrarem, se assemelharem, elas tomam um sentido desagradável. Vocês vão ver, se tornam até ridículas quando as sílabas são aproximadas. Por exemplo, orações com cafa, com meu coração por tigela. Olha só, meu coração por tigela. O ideal era escrever meu coração gela por ti, né? Congela por ti, enfim. Mas essa expressão, a primeira, não fica estranha? Meu coração por tigela, por tigela. Hein, gente? Confessa, não fica estranho? Olha só, não fica estranho meu coração por tigela? Fica parecendo que tem uma tigela aí no meio, né? Olha a outra, vou mijar para casa. Vou mijar para casa. Alguém está dizendo que vai para casa. O ideal seria dizer, já estou indo para casa. Estamos indo para casa, ou já estou indo. Olha como fica estranho. Vou-me já para casa. Ficou estranhíssimo, ridículo. Olha só a outra. O noivo beijou a boca dela. O noivo... É estranho, né, Daniel? O noivo beijou a boca dela. A boca dela, entre a sílaba K e dela, então, beijou a boca dela. Tem muitas sílabas parecidas. Beijou a boca dela. O noivo beijou-a na boca. Né? É estranho. Olha a quarta frase, chegando já no finalzinho desse slide. Nunca gaste dinheiro com bobagens. Nunca gaste é quase emendado, nunca gaste. Então, esse nunca gaste seria evitado e substituído por jamais gaste dinheiro com bobagens. Né? Jamais, em vez de nunca gaste, que fica estranho, colocaria jamais gaste. Estão acompanhando, né, minha gente? São situações em que a sua redação, ou expressões na sua redação, ficariam estranhas, tá certo? Dentre todas aí, a primeira e a segunda frase é estranhíssima. Meu coração por ti gela, o ideal seria meu coração gela por ti. Vou mijar para casa, seria o ideal, já estou indo para casa, já estamos indo para casa, tá certo? Outro ponto, minha gente, é a caligrafia. Olha, já vou dizendo para vocês que o tempo ele é muito
né? Muito curto. Então, são várias dicas e algumas delas eu vou ler mais rapidamente, que você já conhece. A caligrafia tem que ser, mais uma vez, com capricho e nitidez, clara, objetiva, legível, tá certo? Se você possuir uma grafia ruim, uma escrita, uma caligrafia ruim, você tem que procurar melhorá-la, porque uma redação escrita com capricho é mais bonita, impressiona, é mais favorável. Não invente traços novos nas letras, não enfeite demais com maiúsculas, pois o leitor, ou o corretor, no caso de quem vai ver sua redação, ele pode não compreender e acabar ignorando o que você está escrevendo. Evite clichês. Me digam aí, vocês sabem o que é clichês? Vocês sabem o que é clichês, gente? São expressões muito... Diga, pode dizer. Coisa que já é muito usada. Muito bem, Raíssa. Ai, que bom. Que todos possam participar, viu? São expressões muito usadas. Então, assim, alguém diz, tem que sair de cabeça erguida, a maldade está nos olhos de quem vê, amanhã é outro dia, vamos para frente. Então, expressões muito utilizadas, muito repetidas, já e previsíveis, acaba sendo desgastada na sua redação, tá certo? Procure ser o mais simples possível, o mais objetivo possível, e não invente nem repita coisas que já são muito previsíveis. Não sei se vocês estão entendendo. Jargões. Sabem o que são jargões? E também palavras comuns para ou alguns grupos profissionais. É assim, exatamente, Emily. São palavras pertencentes a certos grupos profissionais. Então, por exemplo, eu não vou usar na minha fala ou na minha redação palavras ou expressões que eu não utilizo no dia a dia ou que eu não utilizaria ao dissertar a minha redação, né, de uma forma simples. Então, não procurem colocar termos, jargões são termos utilizados de uma forma geral por grupos específicos, como os advogados, como diz aí no exemplo, né? Eles usam esse termo peticionar, significa o que os leigos conhecem por entrar com ação ou pedir para o juiz uma ação. Então, assim, se vocês tiverem vontade de colocar um termo diferente na redação de vocês, vejam bem se existem sinônimos mais simples, né? A gente já estudou, reviu os sinônimos também. A gente sabe que existem palavras mais comuns, talvez mais claras para o que se quer dizer, né? Evite também frases feitas e modismos. Então, as frases feitas já completas, que aquelas quase parecidas com os clichês, elas empobrecem a redação da gente, tá certo? Demonstram que você não tem muito vocabulário ou originalidade. Então, por exemplo, a inflação galopante, rigoroso inquérito, vitória esmagadora, essas palavras aí, elas podem ser substituídas por sinônimos bem mais simples, bem mais compreensíveis. Caixinha de surpresas, nos píncaros da glória, encerrar com chave de ouro. Então, são frases já feitas, já muito que as pessoas utilizam. Bota alguém para mim, viu, Carly? Não é fácil falar a respeito disso. Bem, eu acho que a esperança é a última que morre. Então, nada disso. São frases que se deve evitar, procurar evitar. Tá certo? Mais uma vez, a clareza é fundamental na sua redação. Redija frases curtas e, portanto, use ponto à vontade. Gente, existe um problema muito grave na questão de quando a gente está escrevendo um texto, e talvez seja uma dificuldade geral mesmo, eu vou dizer. Quanto mais o período longo, quanto mais demorada a minha redação, mais problemas eu vou ter, certo? Mais problemas eu vou ter em relação à continuidade daquele período. Eu vou me perder. Então, usem de frases mais curtas, períodos mais curtos. Então, para isso, usem ponto. Terminou uma ideia? Se ali encerrou sua ideia naquele parágrafo, não precisa você estar procurando mais coisa para colocar. Escreva com simplicidade, não embole o assunto, seja coerente. Ou seja, ser coerente é estar sempre ligando a ideia anterior à próxima que você vai falar e assim por diante. São inimigos da clareza, a desobediência das normas da língua,
os períodos longos, como eu acabei de falar, vocabulário difícil, aí você se perde, certo? O segredo está em não deixar nada subentendido nem imaginado, que o leitor saiba que o leitor saiba o que você quer dizer. Evidencie todo o conteúdo da escrita. Lembre-se de estar olhando, né, a sua opinião, estar dando a sua opinião, estar defendendo uma tese, certo? Desenvolvimento de sua opinião, das suas ideias. Isso aí é fundamental. Aí, temos ideia aí de textos embolados e confusos. Olha só. Olha só. Lado esquerdo. Participei de um campeonato, tirei segundo lugar em ping-pong e ganhei medalha de prata. A gente acha que está correto, não está? Participei de um campeonato, tirei segundo lugar em ping-pong e ganhei medalha de prata. Na verdade, está um pouco confuso. Ó, deveria ser, participei de um campeonato de ping-pong, no qual tirei segundo lugar, tendo ganhado uma medalha de prata. Aí, ainda explicar, porque a palavra ping-pong é estrangeira. Entre aspas, aí você explica, né? Ou você pode colocar entre aspas ou explicar. O outro texto, comemoramos o aniversário de meu pai, que foi uma surpresa para ele. Fizemos um churrasco com muitas bebidas. Comemoramos o aniversário do meu pai e, como surpresa para ele, fizemos-lhes um churrasco com muitas bebidas. Então, é atender mais de forma possível às regras gramaticais. O terceiro texto seria, na hora de ir embora, nós fomos pela canoa, a mesma começou a balançar, eu na ponta da canoa, fazendo a danada balançar, teve uma vez que a canoa quase emborcava, eu tomei um choque. Então a expressão aí meu é esquisita, certo? Você embolou todo o texto, deveria ser, na hora de voltarmos, viemos de uma canoa que começou a balançar, sendo que eu, que estava na ponta da canoa, fiz a balançar mais ainda. Houve um momento em que ela quase embarcava, quase tomei um grande susto no lugar de tomar um choque. Entenderam? Então, há situações em que o texto pode ficar embolado, confuso. Isso pode acontecer muito, gente, porque nós somos praticantes, tá? Ninguém é expert, a gente está aprendendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso acontece muito, né? Sim. Eu estou fazendo aqui as minhas atividades de assistindo a aula. Sim. Entendi. Olha só, todo mundo entende o que é coerência? O que é coerência, pessoal? A coerência em todas as partes do texto constitui para primo, criança, sei lá, escrever bem. É necessário que elas formem um todo, ou seja, que estabeleçam uma ordem das ideias. Sim, é assim, exatamente, Emily. Eu tenho que começar a escrever e tenho que prestar atenção, por isso que é importante reler tudo que você escreve. Eu vou dar uma dica pessoal minha, certo? Quando a gente escreve um texto, a gente escreve o primeiro parágrafo, não importa se é uma redação, se é uma crônica, enfim. Mas vamos para a dissertação. Eu escrevo e eu tenho que estar relendo o que eu escrevi para ver o que eu vou colocar à frente, se vai estar de acordo com a ideia, mais ou menos alinhado com a ideia que eu coloquei anteriormente. Para não fugir o quê? Justamente do assunto, das ideias, tá certo? Então, assim, vocês têm que sempre estar emendando o que foi falado anteriormente e o que vai ser falado posteriormente. Então, isso é a questão da coerência. Para que no final a sua redação forme um todo. Tá bom? Então, coerência nesse sentido. É preciso que eu mostre uma ordem nas ideias, tá bom? Para a gente não se alongar muito. Aqui diz que muitas redações a falta de coerência é muito presente, né? Às vezes o candidato apresenta um argumento e se contradiz. As ideias contidas num parágrafo, de repente elas se contradiz no próximo parágrafo, né? Então, o que você disse antes, mas na frente você desdiz. Então, isso é incoerência. Coesão. O que seria a coesão? A ausência de coesão provoca redundância.
com relações semânticas discordantes, contradição lógica entre as partes do texto, é uma das competências, certo? Da redação. Relações semânticas e lógicas provocadas por frases de nonsense, termos redundantes ou circulares. O que é isso tudo? Quando você não tem domínio sobre conjunções, sobre pronomes, certo? Sobre expressões que vão substituir, ou sinônimos até, né? Palavras que vão substituir um termo que você já usou, por exemplo. Então, por falta desses elementos, a sua redação fica sem coesão, né? Que é como se fosse uma coisinha que cria um elo. O que é essa coisinha que cria o elo? A coesão. Então, se eu vou falar sobre determinado assunto e eu não quero repetir essa palavra, eu uso uma outra expressão. Aí isso é usar coesão. Por exemplo, hoje, 18 anos, ponto. Como uma data pode mudar tanto a vida de uma pessoa, apesar que, quando a situação aperta, pedimos conselhos aos nossos tutores. Em lugar de comprei sorvetes, dei os sorvetes a meus filhos. Deve-se usar. Comprei sorvetes, dei-os aos meus filhos. Então, se você não quer repetir a palavra sorvete, se você não quer repetir uma outra expressão, você tem que atentar, estar atento para os elementos, os conectivos, os elementos de coesão, que ligam, né? Pode ser uma preposição, pode ser um advérbio, pode ser a conjunção, certo? São elementos, são palavrinhas que ligam e evitam a repetição de termos. Então, fazer coesão é isso. É usar palavras que liguem, que substituam outros termos, sem criar redundância, sem criar repetições. Isso é coesão. Alguma dúvida, meninos e meninas? Nossa, como o tempo passou. Todos caladinhos, o chat está parado. Ah, tá. Tá dando para entender, então, né? Gente, o que é coloquialismo? Numa redação eu preciso fazer uso de coloquialismo? Me digam aí. O uso da língua na forma como é falada, ou seja, é uma armadilha para o aluno em perigo de coloquiais. Isso mesmo. Isso, Emily. Pronto. Você falou e Pierre falou aí também no chat que é uma armadilha que não devemos usar, porque ela foge da linguagem formal. Então, qual é o predomínio na redação? É a linguagem formal ou informal? Formal, como Pierre colocou aí, ó. Não se pode usar a linguagem informal, a não ser, né, que você vá dar exemplo, vá fazer citação de alguma fala para reforçar suas ideias, né, para defender uma tese. Aí você pode, nesse caso, fazer uma citação, né, indireta. Você pode, ou direta ou indireta, você pode fazer a citação e exemplificar, mas usar a linguagem de coloquialismo, a linguagem como a gente fala, é uma armadilha para a redação, tá, gente? Evite usar as expressões só que nem, é o seguinte, tá? A concisão diz respeito às palavras que a gente usa ou expressões desnecessárias. Então, já falamos bastante sobre isso, vamos passar para frente. Por exemplo, em vez de você dizer, neste momento nós acreditamos, use acredita-se, ou acredite-se, né, ou acredita-se. Travar uma discussão, e não use discutir. Discutir, são palavrinhas que você deve evitar, são expressões que você deve evitar, tá? A concisão vai muito bem contra aquilo que a gente falou, colocar muitos enfeites, palavras difíceis, tá? Aí você deve evitar. Na sua conclusão, importantíssimo que você se atenha a essas expressões aí, que não devem ser usadas, viu, minha gente? Concluindo, em resumo, nada mais havendo para falar, poderia ter feito melhor, com o tempo foi curto, nada disso deve aparecer na conclusão da sua redação. Tá certo? Eu não vou lá embaixo pegar minha redação e botar concluindo, em suma, em resumo, nada mais havendo para acrescentar, nada disso, não tem, porque não é recomendável usar esses termos, tá certo? Uma dica para a conclusão são as intervenções
e consistentes, né? São os exemplos de como você poderia solucionar a questão da problemática que você discutiu, tá certo? Ah, a gente tem poucos minutos, mas eu vou, como a nossa aula vai continuar, né? Vamos lá. Concordância. O que é a concordância dentro da redação? Sim? Alguém está escrevendo? O que é a concordância? O que seria a concordância dentro da redação? Hein? Olha só, gente. Eu digo, faltam 5 alunos ou faltam 5 alunos? Onde é que eu percebo aí a falta de concordância na primeira frase? Através do verbo, né? Olha, ó, falta 5 alunos. Se 5 alunos é plural, eu tenho que colocar o verbo no plural. Faltam 5 alunos. Fazem 10 dias que não chovem. Fazem 10 dias. Fazer aí é o verbo impessoal. Está se referindo a tempo. Então, não posso concordar com 10 dias. Nesse caso aí, não. Ele é impessoal. Está se referindo apenas a tempo. Faz 10 dias que não chove. Minas férias começou. É minhas férias, tá, gente? Minhas férias começou. Tem um erro enorme aí de concordância. Qual é? Primeira frase, minhas férias começou. Qual é o erro de concordância? H-I-O-N-A. Não entendi. Falta o H entre o A e o N. Ah, tá. Além do H que está faltando, né? Mas qual é o erro de concordância? Minhas férias começou. É, porque começaram. Minhas férias começaram, Emily, exatamente para concordar com férias. O verbo deve vir no plural para concordar com o substantivo férias, né? Então, gente, ó, os meninos saltavam descalço, tá faltando o S, os meninos saltavam descalços sobre as poças de água da rua, né? Então, o verbo está conjugado no singular e deveria estar no plural. Muito bem, Pierre e Emily. Então, a concordância é um fator extremamente importante. Eu vou parar, dar uma pausa aqui nele, para falar que a gente, às vezes, comete muito erros de concordância por esquecimento, pela pressa, porque eu tenho certeza que vocês estudaram, conheço a maioria de vocês, né? Nós trabalhamos no ano passado muito exercícios de nivelamento, e tenho certeza que a maioria reconhece logo de cara que está faltando um M num verbo, está faltando um S num substantivo para fazer a concordância, enfim. Mas isso é um perigo, porque entre sujeito e verbo tem que se concordar, ou singular ou plural. Então, cuidado para não cometer esses erros gramaticais, as regras, né, gramaticais, tá certo, minha gente? Eu gostaria de encerrar a primeira parte perguntando a vocês, de tudo que foi falado até aqui, qual a maior novidade, qual a maior dificuldade para vocês em relação ao que nós estudamos até esse momento agora, que paramos? Me digam aí, me façam um feedback. Que a gente vai fazer uma pausa aqui. Sim. Eu estou vendo as duas redações, só que eu vi muito erro de ortografia. Ortografia? Ortografia. Sim. O que mais? Aí, para mim é mais fácil escrever ou no computador ou escrever de lápis. Já dá para pegar tudo e escrever de novo. Um outro dia, um aluno me disse que ao escrever redação, por exemplo, ao começar a escrever a redação dele, ele costuma muito estar ligado ao dicionário para tirar dúvidas, para procurar sinônimos. Se eu não me engano, eu acho que foi você, Pierre, ou talvez Daniel. Enfim, é muito importante que a gente tenha esses elementos para poder nos ajudarem, tá? Foi você, não foi, Pierre? Exatamente. Se a gente tem dúvidas de acentuação, de concordância, de colocação de palavras para substituir outras, para evitar o emprego inadequado, a gente tem que se armar com dicionário, seja online, seja físico, né? Então, gente, o importante é buscar. E outra, a leitura é importantíssima. Quanto mais você lê, mais você amplia seu universo de vocabulário, de acentuação, de pontuação. Porque quanto mais você lê, mais você vai memorizando, tá certo?
Nossa aula está terminando aqui, essa primeira, mas de 11h10 a gente retoma, tá certo? A gente continua. E eu espero que os mesmos que estão aqui, mais outros, possam participar. Tá bom, meu pessoal? Guardem, anotem aí as dúvidas, as colocações de vocês. É muito importante que vocês interajam, tá bom? Então, quem não falou, quem tem vontade de perguntar, usem o chat, tá certo? E a gente se vê de 11h10, né? Alguma coisa a mais que gostariam de colocar? Emanuel, Ítalo? Pronto. Um beijo. Até 11h10, tá, pessoal? Até já. Tchau. Tchau.